Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O OVG em Foco está no ar. Programa esse que faz parte do projeto OVG Insights. Siga-nos em nossas redes sociais, @OVG Insights, a voz da estratégia empresarial. Eu sou o Francisco Freitas, CEO da OVG Bank Fianças. Acesse www.ovgfiancas.com.br. A sua segurança é a nossa garantia. Agora também temos o nosso 0800 590 0334. Bom, pessoal, então hoje nós temos aqui um assunto de suma importância. Eu tenho certeza que todos vocês irão se identificar, porque é um assunto que é novo, portanto, ele é difícil ainda para nós tratarmos, e por isso que nós trouxemos aqui na bancada, como é a característica também do nosso programa OVG Insights, sempre profissionais que possuem larga experiência. E o tema de hoje é construindo confiança, a atuação institucional da OVG Soluções Empresariais na era da nova reforma tributária. Pessoal, é um assunto realmente, como se diz, espinhoso, né? Difícil, como eu já comentei no início, por ser algo novo. Mas são profissionais que com certeza irão aqui nos ajudar a destrinchar um pouco mais esse assunto. Bom, e para isso então, claro, eu trouxe aqui um grupo de especialistas, né? E aqui, ao meu lado, eu tenho a honra de receber o Carlos Ferreira, já, se não me engano, acho que é a segunda participação dele aqui no nosso projeto. Carlos Ferreira, ele é conhecido também como cientista contábil do Grupo OVG. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Francisco. É sempre muito importante estar aqui com você novamente, né, para sentar nessa bancada e discutir sobre esse assunto tão importante que é essa reforma tributária que a partir do ano que vem já vai estar em vigor, né? Muito obrigado. Bom. Nós agradecemos em nome de toda a diretoria, também em nome do nosso presidente Oswaldo Jean Paul, também a qual aproveito para agradecer e transmitir aqui os parabéns pelo belíssimo trabalho e por também em trazer, né, esse projeto inovador para você, empresário, empreendedor e profissional liberal, para que você possa realmente desenvolver os seus negócios com assertividade e lucratividade, como eu sempre enfatizo. E aqui ao meu lado estou recebendo também, ele é auditor e contador também do Grupo OVG, o Rodrigo Valverde. Rodrigo, seja muito... Sou Rafael Valverde. Rafael Valverde. Pessoal, nós combinamos isso para quebrar um pouco. O assunto é muito chato. Exatamente. Por ser um assunto difícil, então damos uma quebrada aqui. Eu sou o Rafael. Rafael. Contador e cuido da parte tributária do Grupo OVG. Né? Estamos há alguns anos juntos já. Muito bem. Trabalhando nisso. Rafael, então seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Portanto, se você é o Rafael, então, consequentemente, nós temos aqui também, tem ao meu lado, o Rodrigo. Isso mesmo. Rodrigo. Isso mesmo. Prazer estar aqui com você, Francisco, com o Carlos, com o Rafael. Espero que a gente consiga aí elucidar as questões que vão ser levantadas aí, né? Vamos lá, que levanta, a gente vai sacar depois. Pessoal, só para justificar, você vê, por exemplo, Rafael, Rodrigo, reforma tributária, então, né, um assunto que a gente fica um pouco, né? Então, por isso que nesse início eu fiz essa, né? Vamos dizer assim, essa quebra. Né? Quebrar um pouco. Muito bem, sejam muito bem-vindos, então, Rafael, Rodrigo. Carlos, bom, para começarmos, sempre quando eu venho aqui para gravarmos nossos programas, eu sempre faço também uma consulta junto aos nossos clientes, alguns contatos. E, por incrível que pareça, a maioria falaram para mim o seguinte, vou começar com você, depois eu passo aqui também para o Rafael Rodrigo. Francisco, não deixa de perguntar para o especialista a respeito do IVA. O que é IVA? Como que é tratar essa questão do IVA? Então, a pergunta que me fizeram várias vezes, Carlos. O famoso IVA é o Índice de Valor Agregado, tá?
e que você tem, vamos pensar assim, eu tenho um produto, que esse produto tem um preço X. Então, quando vai sair da indústria até chegar ao consumidor final, ele vai ter um valor agregado, tá? Então, vai se somando o quê? As etapas, o lucro, a margem de lucro de cada do atacadista, do varejista, né? Às vezes é um só, às vezes são vários. Então, tudo que vai ser somado é um valor agregado ao produto. Então, podemos dizer que isso é o IVA, tá? Desses produtos. O que, com a nova reforma tributária, nós ainda não estamos ainda nesse IVA. Primeiro, nós estamos numa etapa anterior, né, que nós estamos mudando nossos 4 impostos que nós temos atuais, que todo mundo conhece, o famoso PIS, COFINS, ICMS e o ISS, né? E esses 4 vão virar 2 impostos, que nós chamamos, que foi chamado como IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, e o CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços. Porque me chamou a atenção, né? Quando conversando com algumas pessoas, eu falei sobre o tema e falaram, Rafael, né? Francisco, não deixa de perguntar a respeito do IVA. Então inclusive o sistema IVA, ele é utilizado em vários países no mundo, né? Que o IVA, esse sistema, ele evita a bitributação, que algumas vezes acontece aqui no Brasil, né? E o IVA, justamente esse sistema do IVA é para acabar com a bitributação, né? Onde o imposto vai ser cobrado, o imposto que é cobrado no início da cadeia, que é na produção, né? Ele já vai se passando e vai ser passado para as outras etapas, mas descontando, né? Esse imposto que foi pago lá no início da cadeia. Exatamente. É que nem você tem algumas empresas, nem hoje são simples, 95% das nossas empresas são simples. Então, se um simples vende para um outro simples, o que acontece? Os dois pagam o mesmo imposto. Então, os dois pagou simples, então os dois bitributou o mesmo imposto. Então, o IVA entra nesse sentido, porque se você pagou, então o que você foi para o CBS pagou, desconta, né? Tanto é que dois novos impostos, né? Isso está tudo linkado, mostrando, né, em relação ao IVA, porque os outros países usam o IVA. Nós, Brasil, não usamos o IVA. Mas ele é um degrau, a CBS e o IBS é um degrau para o IVA. Para você já tendo os impostos por fora, né, porque os nossos impostos são todos por dentro, né? Então, o ICMS, o ISS, o PIS e o COFINS são impostos por dentro. Por quê? Quando você compra algum produto, o nosso consumidor comprou, os impostos estão lá, mas ninguém sabe qual o valor dele. A ideia com essa nova reforma tributária, você saber exatamente quanto tem de cada imposto, quanto tem de IBS, quanto tem de CBS em cada produto. Carlos, pegando então um gancho na sua fala, quais seriam então os principais desafios de governança corporativa que surgem, né, com a implementação da nova reforma tributária? Essa nova reforma tributária, ela vem, a partir do ano que vem, 2026, vem a parte de transição, né, que vai, quando a gente começar a gatinhar nela, né? Então, nós vamos trabalhar com os dois sistemas, o sistema antigo, que é o que a gente já trabalha hoje, atual, e o novo sistema, que é o IBS-CBS. Então, primeira fase, 2026, nós temos uma alíquota baixa, só 1%, esse 1% é só para quê? Para que os sistemas dos nossos clientes, todo mundo se adapta, faz a adaptação do IBS e do CBS, e mesmo o imposto que você pagou do IBS e o CBS, você vai se creditar nos outros impostos, para quê? Para que não aumente a carga tributária, pois o nosso país, o Brasil, é um dos maiores, a carga tributária é maior
do mundo, né? Uma das maiores do mundo. Quantos impostos nós temos hoje? Mais 300? Olha, talvez imposto nem tenha tanto, o que tem mais são as normas, né? Da Receita Federal, e todo dia saem novas normas, e nós estamos aqui, o Grupo AVG, para sempre ler as normas e aplicar com a melhor forma possível para os nossos clientes. Eu até aproveitei o gancho na sua fala e fiz essa pergunta porque, como comentei no início, é um assunto difícil de ser abordado, mas vocês falam com muita propriedade. E a própria reforma tributária, ela veio com o objetivo de diminuir esse manicômio que o pessoal chama de manicômio fiscal, verdade, né? Manicômio tributário, né? Porque assim, são muitas alíquotas, muitas regras, tudo depende. Depende do quê? Depende do produto, depende para quem você está vendendo, para qual estado você está vendendo. Então, são várias variáveis aí, né? E a reforma tributária vai, de certa forma, diminuir isso, né? Essas variáveis. Sim, o ICMS, por exemplo, a gente tem 27 estados aí, né? A gente tem 27 regulamentos acerca do ICMS. Né? Então, realmente é um manicômio fiscal. Né? Então, é uma loucura, porque dentro disso a gente tem diversos produtos dentro de um estado que tem isenção, e aí no outro não tem. Então, fica essa guerra fiscal, porque é melhor, talvez, você produzir algum produto em determinado estado, mas talvez a mão de obra ali talvez não seja muito boa. Então, é uma loucura, realmente, isso é uma loucura. Agora, vou trazer aqui uma reflexão, se eu estiver errado, vocês me corrigem, tá? Até porque vocês são especialistas, né? E essa questão do arcabouço fiscal? Então, como que... É que assim, a reforma tributária... organizarmos nessa... porque assim, o arcabouço fiscal, a reforma tributária está dentro do arcabouço fiscal. Né? Que assim, essa primeira reforma tributária, ela é para mudar o sistema de tributos sobre o consumo. Uhum. Então, futuramente, dentro do arcabouço, ainda vai ter a reforma sobre a renda e o patrimônio. E sobre o patrimônio. Que não estamos chegando no patrimônio. E também ainda vão ter Nós vamos ter que fazer mais alguns programas ainda. Porque nós estamos ali hoje, estamos falando para o ano que vem, 2026, começa os impostos sobre o consumo. Certo? E ninguém está falando sobre renda. Que é o imposto de renda e a contribuição social, não se fala nisso, porque são outra etapa. Depois tem o TCMD, também outra etapa, né? Que você tem que se preparar para todas essas mudanças que serão feitas. Bom, eu vou trazê-los aqui todo mês, então. Porque eu tenho foi muito falado no início, né, de uma tentativa de correção de desigualdades, né? Então, quando a gente para pensar na incidência sobre o consumo, essa reforma acontecendo sobre o consumo, a gente tem um problema lá da regressividade do imposto e tal e tudo mais, que, por exemplo, quando você para pensar, a gente vai comprar um pacote de arroz no mercado. Eu vou comprar um pacote de arroz, eu sou alguém que ganha, sei lá, 10 mil reais por mês. Ganho 10 mil reais por mês, vou lá e compro um pacote de arroz de 10 reais no mercado. Eu compro esse pacote de arroz, sendo que eu ganho 10 mil reais. Uma outra pessoa que ganha, vamos supor aí, R$1.000 por mês, vai lá e compra esse mesmo pacote de arroz por 10 reais. Então, no início foi muito falado que eles estavam tentando corrigir essa desigualdade, porque o mesmo valor do imposto que eu estou pagando, ganhando 10 mil reais, a pessoa que ganha R$1.000 também está pagando a mesma quantidade de imposto. Então, nessa reforma, a gente até tem a questão do cashback, que ainda é uma outra coisa que a gente pode comentar futuramente, mas é a tentativa de correção de desigualdade social, né? Porque é aquela coisa de você, que eu estou falando no começo, você vai tirar o imposto que está no produto, porque você vai saber o quanto desses 10 reais, quanto é imposto e quanto é produto. Exato. Por quê? Porque quem ganha R$2.000 vai pagar o mesmo produto, vão ser R$6 e mais R$3 de imposto. E o outro vai pagar os mesmos R$6 e mais 10 de imposto. Uhum. Para poder diferenciar isso, você tem que separar o que é produto e o que é imposto. A primeira fase nossa é a que a gente está
A separação do que é um imposto que era por dentro para, em 2026, Exato. ser cobrado por fora. Ou seja, e aí, então, essa reforma, ela exige mudanças de linguagem e também de compreensão jurídica, vamos dizer assim, né? Então, como que o Grupo AVG, eu sei que o grupo já está preparado, né, até deixo o convite para que você também conheça o Grupo AVG, Soluções Empresariais, acesse www.avgconsultoria.com.br ou 0800 590 0334. E eu sei que o Grupo AVG investe muito, né, nos seus colaboradores, em termos de atualizações, em termos de tecnologia. Então, como que essas mudanças de linguagem, né, como que o Grupo AVG tem traduzido isso no conteúdo para os seus clientes? Como que vocês já estão, tipo assim, já antecipando? Como que já... Porque eu me lembro bem, tempos atrás, quando nós gravamos o nosso podcast, vocês lembram quando nós gravamos um podcast? Né, e nós comentamos aquela oportunidade que eu até enfatizei quais seriam, assim, uma dica para que a nossa audiência já possa já colocar em prática. E se eu estiver errado, eu me lembro que vocês comentaram no sentido de começar a fazer um mapeamento. Seria isso? Sim. Foi. Então eu gostaria de trazer também essa reflexão aqui, com base, né, conforme nós abrimos falando do IVA, né, desse mapeamento, trazendo também a questão do arcabouço fiscal, quer dizer, fazendo essa integração. É possível? Quem gostaria de... Fica mais... O cientista contábil? Só para mim. Cientista contábil, praticamente 40 anos de experiência, né, cara? Fiquei sabendo, né? Você está aumentando. Cada episódio aumenta. Cada episódio aumenta uns 10 anos. O que acontece? A principal importância, você tem esse mapeamento que você comentou, que é importante. Para o cliente, a gente vai, junto com o nosso cliente, já estamos mapeando cada atividade e os produtos que o nosso cliente tem, junto aos fornecedores dele. Por quê? Porque conforme o seu fornecedor, a tributação que o seu fornecedor tem, porque eu compro de um empreendedor simples, eu compro de uma empresa lucro real ou lucro presumido. Essas informações o nosso cliente tem na cabeça, por exemplo, né? No seu dia a dia, o comprador. Essas informações terão que ser passadas para um RP, para um sistema, para que você fique controlando e sabendo qual a tributação do seu fornecedor, porque conforme a tributação que o seu fornecedor tem, ele paga um imposto. E o imposto que ele pagar, você vai descontar no seu imposto. Por quê? Porque o nosso cliente que vai ser o fiscalizador do fornecedor, não mais a Receita Federal. Então, você sabendo isso, quando ao ano que vem, 26, 27, como vai ter o split payment, que vai ser o controle de pagamento que a Receita está fazendo para 2026 e 2027, por quê? Porque o imposto vai ser pago antecipadamente. Pagando antecipadamente, você vai descontar o que o seu fornecedor pagou de imposto. Então, você tem que saber de quem você está comprando, se ele é um devedor contumaz, se ele é uma empresa idônea, porque se essas pessoas eles vão pagar, você vai poder se creditar desse imposto. Se não paga, você não vai poder se creditar, porque a Receita vai conferir automaticamente isso pelo sistema que está sendo implantado para 26, 20, mas tudo isso é uma transição, mas nós do Grupo AVG já estamos antecipando para nossos clientes, para poder alinhar e para que o financeiro, que vai ser o maior impactado nisso, já se controle e saia na frente para com seus concorrentes. Isso que o Carlos está falando é muito interessante, porque ele está falando do que foi pago, né, do que foi pago. Na lei do ICMS, na lei Candir, a gente tem lá a referência de que é aquilo que foi cobrado, anteriormente cobrado. Então, hoje, se o fornecedor te entrega uma nota fiscal e ali tem o ICMS destacado, eu posso utilizar aquilo como crédito na minha operação. Com a reforma tributária, é aquilo que foi pago.
Então, existe uma diferença muito grande que está acontecendo. Exatamente. Essa é a diferença entre o cobrado e o pago, né? E aí, assim, com esse sistema que o Carlos mencionou aí, vai ser o super sistema da Receita, ele vai ser todo online. Então, na hora que o contribuinte for registrar lá a nota no sistema dele lá, já vai ter se ele tem o crédito ou não. Então, por isso que, como o Carlos falou, é muito importante o mapeamento. Por quê? Quem são os meus fornecedores? Então, assim, para evitar aquela surpresa de na hora de emitir a nota falar, você não tem crédito nenhum, não, você já vai, eu já vai filtrar melhor. Já vai filtrar, vou falar assim, viu? Eu sugiro a você, a gente sugere mudar de fornecedor. E ir para um fornecedor que seja mais idôneo, que um fornecedor que paga os impostos, para você poder se creditar desses impostos. Vocês imaginam que é uma mudança difícil, né? O cliente vai falar assim, mas eu compro desse fornecedor há 20 anos. Tá, mas a lei está mudando agora, então vamos... né? É como se no nosso planejamento tributário agora a gente precisasse colocar também o fornecedor ali como um cheque, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Legal, sim. Agora, Rafael, né? Rafael, pegando então uma carona aqui na sua fala, quais seriam então as práticas de compliance tributário que se tornam indispensáveis em um cenário de mudança estrutural como o atual? Porque assim, até hoje compliance era como um item de luxo, né? Isso. Não era um negócio, um item de luxo. Você tem compliance, fala, legal. Hoje não. A partir da reforma tributária vai ser essencial. Vamos explicar para a nossa audiência o que seria o compliance? Então, compliance é você fazer um mapeamento de toda a operação da empresa. Então, desde o seu fornecedor, os seus clientes, os seus controles internos, se eles estão bem feitos, esses controles, então, entendeu? Ou seja, traduzindo isso, então uma das dicas que nós poderíamos trazer aqui para a nossa audiência, até agradeço, muito obrigado pela sua presença e participação, seria exatamente fazer o compliance, que é o mapeamento. O mapeamento de todas essas operações por exemplo, se hoje você está utilizando um NCM que não é o mais correto, que condiz a sua operação, e a partir da reforma tributária, você não vai conseguir mais usar esse NCM, então você vai ter que mudar isso. Então, assim, a gente orienta, é nossa obrigação orientar o cliente com relação a isso, para eles tributar da maneira mais correta possível, né, para diminuir essa oneração que existe, né, dos impostos. Agora, falaram para mim também, Francisco, não esqueça de fazer essa pergunta. Tá cheio de perguntas. Me prepara para você, porque o Carlos sabe. O Carlos tá aí, o cientista tá aí. Eu me preparei e falaram para mim, Francisco, se prepara, porque o time lá é forte, hein? Você se prepara para entrevistar aquele pessoal que não vai ser fácil, não. E realmente, na prática, é o que eu falo. E eu me lembro bem que no podcast também comentei a respeito. Vocês falam com muita segurança, com muita propriedade. E é um assunto difícil. Não é? Vocês não pensam, vocês já estão falando porque vocês realmente conhecem, né, e dominam o assunto. Isso é muito bom. Então, a pergunta é a seguinte: se vocês quiserem responder, tudo bem, fiquem à vontade. Porque eu sei também que o Grupo AVG, ele não é um escritório jurídico de advocacia, né? Mas existem os parceiros, né? Existem os parceiros. Então, a pergunta é a seguinte, Francisco, pergunta lá para os especialistas. Vocês acreditam que o novo sistema tributário traz mais segurança jurídica ou mais desafios de interpretação para as empresas médias e grandes? A pergunta difícil. É difícil. O que acontece? É difícil. Essa parte de você ter a interpretação jurídica, né, e como vai ser feita a lei, isso, vamos dizer, como fosse, é fatídico, né, para o Brasil. Por quê? Sempre que ele vai fazer uma lei, vai ter a briga do município,
a briga do Estado e a briga da Receita. Os três poderes estão sempre, não são os poderes, mas os três órgãos, né, estão sempre brigando. Por quê? Porque ele precisa de receita. Para ter receita, ele precisa já organizar isso. Então, eles vão sempre criar normas e tudo para encaixar, que nem, por exemplo, vai ter CBS e IBS. Qual vai ser a alíquota? Eles já começaram falando que a IBS vai de 2% a 23%. Olha o tamanho do range que você tem. Por quê? Porque muitas variáveis. Desculpa, Carlos, do range que você fala? Do range. Do range. O range seria... O tamanho de 2 a 23. Só para a audiência. Ou 21%. O range de 2 a 23. São os 21%. Está entre 2 a 23. Quer dizer, então... É muito. Como você faz o planejamento? Imagina. Como é que eu vou falar para o cliente assim, ó, entre 2 e 23. Aí se o cliente, ele consegue, ele pega, ele só ganha ele vai querendo 2. O ROI dele é só 5%. Aí, se é 2 a 23, já comeu tudo o lucro dele. O ROI é o lucro, né? Então, qual é o problema disso? É que com essas informações, então você vai ter muitas variáveis, as normas estão sendo feitas agora, a lei está sendo feita agora, nós vamos entrar o ano que vem só na transição. Essa transição é apenas para os nossos contribuintes se adaptarem à lei, o consumidor final se adaptar ao imposto, aprender a ver o imposto por fora, que desde sempre o brasileiro conhece o imposto por dentro. Quando ele paga um produto, o imposto já está embutido. Ele não vai estar mais embutido. Então, esse vai ser essa alteração é uma alteração gradativa. E que essa alteração vai gerar muita insegurança jurídica. Por quê? Porque vai ter muitas normas sendo implantadas, muitas leis para serem colocadas. Então, aí se o fisco começa a atuar muito nessa transição, essas atuações vai ser tudo base para defesa, né, jurídica. Por quê? Porque estamos numa transição. Então, se nós estamos fazendo uma transição, nós estamos aprendendo. Se estamos aprendendo, temos que aprender para depois você efetuar. Então, toda essa transição só a transição já gera uma insegurança jurídica. Exato. Eu acredito também que vai gerar essa insegurança jurídica. Em tese, era para que não fosse gerado, né? Então, eles estão criando uma reforma também para que isso não aconteça. Mas é muito difícil a gente prever esse tipo de coisa. Então, como a gente tinha citado mais no início, né? Então, hoje a gente tem aí praticamente 27 regulamentos estaduais aí para ICMS, por exemplo. A gente tem mais de 5.000 prefeituras aí, então são muitas leis municipais também. Cada município estabelece alguma coisa, cada estado vai estabelecer alguma coisa para o ICMS. Então, realmente, hoje a gente já tem muita insegurança jurídica, né? Agora, colocando uma nova reforma, a expectativa é que também a gente tenha, porque ainda tem normas para serem criadas, assim como o Carlos falou. Então, a gente ainda está num momento muito nebuloso, assim, para entender como que vai ser esse processo. É nisso que a OVG entra, né? A OVG entra com o nosso corpo jurídico, né? E, como você mesmo disse, a OVG não é uma empresa jurídica, né? Ela não tem a OAB dela. Por quê? Porque ela faz parcerias para dar uma consultoria e um apoio melhor aos seus clientes. Então, esse cliente que tem a OVG como fornecedor, né, de conhecimento, de atendimento, né, de destreza, tudo essas coisas somadas dá um atendimento melhor para o nosso cliente, para que ele tenha um respaldo e possa ultrapassar essa nova reforma com mais tranquilidade. Tudo bem. Bom, sempre comento, estou tendo uma aula aqui sobre nova reforma tributária e aprendendo muito. Viu? E essa insegurança ela é maior ainda na fase de transição. Exatamente. Porque nós vamos ter que fazer 2 apurações nesse período, né? De 26 a 32, né? Que aí vai ser realmente plantada em 33. Então, de 26 ao final de 32, é a fase de transição que nós vamos ter que fazer 2 apurações. Então, você imagina o
a complexidade disso, né? A margem para erro, né? Então, assim, não é simples, não. E ouvindo atentamente as explicações, mas me veio agora aqui um insight, né? Um insight. Então, vocês como auditores, né? Então, por exemplo, essa estruturação financeira e a análise de risco, elas mudam com esse novo sistema tributário, e como que a OVG, então, está se adaptando? Rodrigo, Rafael... E aí? Tá. Na verdade, muda porque muda toda a forma de cálculo dos impostos, né? Então, tudo isso influencia em qualquer análise de risco. Que então, aí vai de encontro também com o Carlos, cientista contábil, né, estava explicando a questão também depois da insegurança jurídica. Isso vai acabar. A gente está mudando as regras, né? A gente ainda tem algumas dúvidas em relação às entregas das obrigações acessórias, que são as declarações que a gente entrega mensalmente. Através dessas declarações, né, acessórias aí, essas obrigações, que a gente faz a conferência, a gente faz a auditoria, né? Então, a gente ainda não tem muita certeza de como isso vai ser. A gente não sabe quais sistemas a gente vai utilizar, né, para fazer uma auditoria, por exemplo. Hoje a gente usa alguns sistemas, as ferramentas que a gente vai utilizar. Então, sim, ainda é muito nebuloso, a gente realmente não consegue... Toda essa reforma, essa mudança, por isso que é de 26 a 32, não é? Ano que vem já começa, em 26 começa, acabou, extinguiu, dia 1 de 26 começou o novo. Não, é uma transição. Exatamente por quê? Porque os sistemas têm que ser adaptados, as declarações serão adaptadas, declarações serão novas, serão criadas, as outras serão extintas ou serão alteradas. Tudo é um degrau de cada vez e nós estamos sempre aqui para poder atender melhor o nosso cliente e deixar sempre ele atualizado. Ou seja, eu poderia dizer, então, que essa nova reforma tributária seria uma oportunidade, então, para que as empresas também possam reorganizar as suas estruturas societárias e financeiras com mais eficiência? Será que seria também uma oportunidade para... Sim. Até porque com a reforma ela vai ter a oportunidade de falar assim, por exemplo, uma empresa hoje ela é do Simples Nacional. Melhorar os seus processos. Então, hoje ela é do Simples Nacional. Com a reforma, a gente pode chegar num determinado momento e dizer para ela, hoje pelos cálculos que nós fizemos aqui, a melhor opção para você é ser lucro real. Você abrir uma holding. Então, assim, a reforma também vai dar oportunidade para um novo planejamento tributário. Porque, assim, todos os planejamentos que foram feitos até 2025, esses você pode esquecer, acabou. Acabaram esses planejamentos. Por quê? Muda completamente os cálculos, as bases que nós utilizávamos para fazer o planejamento não vão servir mais. Mas você comentou agora, você pode perceber que, por exemplo, há 2 meses atrás, quando se falava em reforma tributária, a reforma não estava englobando as holding. Agora esse mês já modificou, tanto é que por isso que é muito atual, isso é muito atual. Dinâmico, está sempre mudando. Já modificou, então as holdings que não iriam ser afetadas, agora serão afetadas, e então existe todo um novo planejamento para ser feito, igual o Rafael disse, todo o planejamento tributário que foi feito até 2025, não é regra para 2026. Ele terá que ser feito novamente em 100% das empresas. Porque tanto é que, por exemplo, vai ser o Simples Nacional, que é 95% das nossas empresas. E vai existir, como hoje em dia nós temos o carro híbrido, né? Hoje o elétrico e flex. Nós vamos ter o sistema do Simples híbrido. Por quê? Porque mesmo ele pagando sobre o faturamento, ele também vai poder usar alguns créditos. Então, tudo é muito novo. Isso aí tem um mês que foi formado. Então, todo mês, sempre existe atualização e nós estamos sempre aqui para se atualizar e informar a todo mundo. Então, aproveitando a oportunidade, vamos então convidar a nossa audiência
para que, então, se mantenha, vamos dizer assim, atualizada, né, porque é um assunto dinâmico, que está constantemente em mutação. Sim. Então, você, a nossa audiência, muito obrigado pela sua presença e participação. Conheça o Grupo OVG e se mantenha atualizado, se mantenha atualizada. Você é empresário, empreendedor ou profissional liberal. Então, conheça o Grupo OVG. Acesse www.ovgconsultoria.com.br. E você terá a oportunidade também de interagir com os especialistas e se manter atualizado nesse mercado, né, já, se, vamos dizer assim, realizando o seu compliance, né, que é o seu mapeamento. A atualização é essencial. A atualização é essencial com quem realmente conhece na prática, né? E o Grupo OVG tem investido bastante nesse sentido para realmente trazer o melhor, né, para os seus clientes e para o mercado. Muito bem. Meus amigos, nós estamos assim já caminhando para o final, então eu gostaria, né, de passar a palavra para cada um de vocês, para uma consideração final, também quiser trazer uma dica ou algo que vocês queiram também comentar aqui, que de repente nós não comentamos, porque vocês são especialistas, né? Vocês observam que eu comecei aqui o nosso programa tratando do IVA, porque me chamou a atenção. Sim. Me chamou a atenção. Francisco, não deixe de perguntar. Não, eu falei, mas, Que coisa, né? Que coisa, tem relevância. Sim. Por isso que eu comecei o nosso tema. Então, se vocês quiserem, de repente, abordar, trazer mais algum assunto pertinente, fique à vontade. Carlos, começa com você. Francisco, como comecei falando, agradecendo, né, estar aqui com você nessa bancada, porque é sempre com assuntos atuais, informações muito pertinentes para o mercado e para o nosso cliente. Mas tudo que a gente conversou e indagou é tudo que é atualizado, atual para o mercado, né? As informações sobre IBS, CBS, as novas informações sobre holding, que nós nem tocamos nesse assunto. E eu sei que o Grupo AVG também é especialista em desenvolvimento de holding. Exatamente, né? Esse é um dos nossos braços, né? Nós temos vários braços, esse é um deles. Desculpa, Carlos, me lembro bem, um dia eu estava tomando um cafezinho, você falou assim para mim, ou até mesmo, acho que foi na outra sua participação, você falou a questão da holding, que a questão da holding não é estruturar a holding, a questão, você lembra de uma tratativa que você falou da holding, o diferencial da holding? Era um diferencial. Para lembrar agora. Ou fazer ela operacionalizar uma coisa assim. O importante quando você, na montagem da holding, é como você vai estruturar ela. Isso. Porque quando você vai estruturar uma holding e os bens dos sócios, todos serão integralizados no capital da empresa. E nessa integralização, como está integralizado, ele não faz parte do estoque da empresa. Então, ele não pode ser vendido ou comprado. Toda vez que vai ter que fazer, é muito mais trabalhoso para a empresa. Quando você já faz uma holding desde o início, já começa com uma holding, então você vai pegando os imóveis, você vai crescendo, ela já faz parte do estoque da empresa, então você consegue trabalhar melhor isso. Mas isso é outro assunto. Você está adiantando o episódio. Já me veio um insight aqui para o próximo episódio. Porque a IBS, CBS vai impactar muito nisso, porque um dos focos que a Receita Federal está querendo segurar são os aluguéis. Porque muitas pessoas recebem aluguel e, como quem paga não informa e quem recebe também não, fica tudo por isso. E ela vai exatamente, uma das fases é controlar isso. Semana passada eu ouvi essa informação, né, para você ver como está atualizado, hein? Rapaz do céu. Então, vai aumentando e essas informações têm que ser passadas para o nosso cliente. Nós estamos aqui para isso. Muito bem. Isso realmente me impressiona. Não me impressiona não, porque eu já conheço vocês, né, mas eu digo, realmente, vocês falam com tanta naturalidade, né? Que é nosso dia a dia. Vocês falam um bate-papo, né? Nós sempre temos que. O Grupo OVG está sempre linkado ao seu cliente para que o mesmo sempre pague seus impostos em dia, da melhor forma possível e da menor oneração que possa ser feita. E sempre deixando em dia para o cliente.
Para o apresentador fica fácil. Fica fácil conduzir assim. Muito bem. Rafael? Só tenho a agradecer essa oportunidade, Imagina. né, Francisco, de estar conversando aqui com vocês, nessa bancada, e dizer que é um assunto, a reforma tributária é um assunto muito complexo, né, tem muitos detalhes que não daria nem para, em 10 episódios, não daria para nós vamos ter eu também não tenho as outras gravações. Eu não tenho também esse conhecimento todo, né, para poder aprofundar dessa maneira, mas e assim, é um assunto ainda que a gente ainda vai aprender muito, né? Sim. Tá gatinhando, A gente está gatinhando ainda nesse É. assunto, e assim, e é legal ter a oportunidade de falar sobre isso, mesmo que de forma ainda inicial, né? Mas essa é a proposta do nosso programa. Insights, são dicas, né? Despertar essa. Mas assim, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês aqui. Nós agradecemos. Para mim também Rodrigo. agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Acho que é um momento muito nebuloso ainda, né? Há pouco tempo atrás a gente tinha uma definição de quais seriam os impostos que seriam excluídos e agora já não tem tanto. Então, por exemplo, a gente tinha lá a exclusão do ICMS, do ISS, do PIS e da COFINS e do IPI. Mas agora o IPI também não vai ser mais excluído. Aí os 4 vão ser excluídos. Agora adicionaram mais um outro imposto lá, que são as CEPs, né, eu acho. São os produtos primários, né, E tem o semi-elaborados. imposto do pecado ainda. Tem o imposto do pecado, né, que é imposto seletivo. Que é imposto seletivo. Então, assim, é um momento muito, muito nebuloso ainda. A gente ainda está mapeando tudo, tentando entender, atento ali a cada coisa que notícia que sai, sempre se atualizando. E é isso, que a gente possa trabalhar junto com os nossos clientes aí para ajudá-los em toda essa nebulosidade da reforma tributária. Muito bem. Bom, então nós encerramos aqui então, né, mais um episódio do OVG em Foco, programa esse que faz parte do projeto OVG Insights, a voz da estratégia empresarial. E hoje, então, nós discutimos, né, em profundidade um tema difícil, novo, mas com profissionais especialistas realmente que sabem, que estão comentando, têm muito conhecimento. E como eu sempre enfatizo, não poderia deixar de dizer, né? Poeira de chão, né? Poeira de chão. A nova reforma tributária e os desafios que ela impõe à atuação institucional, jurídica também estratégica das empresas. Então, queremos aqui deixar um agradecimento, né, ao Carlos, ao Rafael, ao Rodrigo, em nome de toda a diretoria do Grupo OVG, também em nome do nosso presidente, Oswaldo Jean Paulo, pela participação de vocês, pela brilhante participação, né, e também a coragem, né, de vir aqui discutir um assunto difícil, novo, né. Então, para você, né, que nos acompanhou até esse momento, também deixo aqui o nosso muito obrigado. Se você gostou, siga o nosso canal nas redes sociais, @OVG Insights, e compartilhe, né, este conteúdo com a sua equipe e também com sua rede de negócios. Eu sou Francisco Freitas, CEO da OVG Bank Fianças. Acesse www.ovgfiancas.com.br. A sua segurança é a nossa garantia. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. OVG Insights, a voz da estratégia empresarial.